Olá, seja muito bem-vindo ao módulo 2 do nosso treinamento. Nesse módulo a gente vai começar a colocar a mão na massa. A gente vai aprender a checar os pré-requisitos básicos, né, para a instalação do sistema Integra. A gente vai estar instalando o sistema em si. Esse módulo vai ser subdividido em partes. E nessa parte 1 a gente vai começar checando os pré-requisitos para a instalação do Integra. A versão do Windows que a gente sempre recomenda aqui, que a gente, pela nossa experiência, a gente já fez testes, a maioria dos clientes usa essa versão e que funciona muito bem, não ocorrendo erros de compatibilidade. É a versão Windows 10 Pro. Então a gente está usando aqui a versão Windows 10 Pro, x64, tá? Evitem ao máximo x32. Aliás, da 7.00 para frente, não funciona mais x86, né? O famoso 32 bits. Só funciona 64 bits, tá? Para clientes que precisam de usar servidor, esses clientes têm que checar a versão do sistema operacional do Windows Server. A versão recomendada é essa aqui, ó. O nosso banco de dados é o PostgreSQL 13, né? Então, no próprio site da PostgreSQL, caso vocês queiram acessar, né? postgresql.org. Nossa versão 13, 64 bits, 64 bits. As versões recomendadas são 2019 e 2016. São as versões compatíveis, na verdade. Então, funciona em 2008, funciona em 2012. Olha, a gente não consegue garantir que funcione. A gente conseguiu, em alguns casos, fazer funcionar, mas nem sempre funciona. Em alguns casos, o serviço não inicia e a gente realmente não consegue. A gente não consegue identificar qual o parâmetro exato, tá? O que a gente sempre recomenda é que o update esteja sempre no mais atualizado possível, certo? Então, esse é um pré-requisito básico. Recomendações para estações e servidores em redes simples, Windows 10 Pro. Caso o cliente use TS, né, o Terminal Service, tentem prosseguir com o Windows Server 2019 ou 2016. Essa é a recomendação. Configuração da máquina. Recomendado Core 5 ou superior, com pelo menos 4 GB ou mais. Aqui, como é uma máquina virtual, para não pesar o meu computador, eu apenas coloquei 2 GB, apenas para demonstração dos recursos, tá? Mas no cliente, procurem 4 GB ou mais. Processador, eu tenho um Core 3, precisa mudar? Normalmente funciona, né? Mas obviamente, quanto pior o processador, vamos dizer assim, menos desempenho você vai ter no sistema e quanto maior a infraestrutura, né, mais máquinas conectadas ao servidor, também vai tirando o desempenho do servidor. Então, por isso que o servidor tem que ser uma máquina razoavelmente boa, tá? Então, chequem esses requisitos, combine com o cliente se é possível melhorar, sempre checando isso. Isso vai evitar demanda no suporte e insatisfação do cliente, tá? O cliente insatisfeito gera suporte. Beleza, checados os requisitos do sistema operacional, é de suma importância a gente checar o Windows Update. Vários clientes desabilitam o Windows Update, né? E a gente, na verdade, recomenda que ele esteja ativo, funcionando e, preferencialmente, que tenha checagem pelo menos semanal de atualizações. Aqui nesse computador, vamos checar aqui, né, se há atualizações para fazer. É recomendado que faça isso porque a Cefaz atualiza quase que sempre, né, os parâmetros de segurança, parâmetros de compatibilidade com SSL, TLS. Essas atualizações são recebidas pelo Windows Update, Net Framework, tudo isso aí é necessário para o bom funcionamento do sistema. Inclusive, vários problemas que a gente pega aqui com envio de nota são solucionados apenas fazendo o Windows Update. Caso vocês se deparem com algum cliente que tem atualizações a serem feitas, recomendem a atualização, façam elas, preferencialmente antes de instalar o sistema, porque assim você já evita problemas após a instalação, né? Imagina, você instala o sistema, vai fazer um teste de transmissão de nota e já ocorre um erro. Aí você checa e esse erro soluciona com o Windows Update. Nem sempre o Windows Update é rápido, né? Então é interessante que se faça antes de instalar o sistema. Quem sabe até já adotem como padrão, na hora de checar os pré-requisitos, já verifiquem se tem o Windows Update para fazer. Beleza? Vou deixar fazendo aqui
para fins demonstrativos, eu já vou iniciar então a nossa instalação do Integra. Atualmente, o instalador do Integra mais recente é esse aqui, instalador Integra 70806. Para vocês obterem esse instalador, vocês podem estar checando com o supervisor de vocês o acesso ao nosso FTP. O que seria o nosso FTP? É um portal no site da Atual Sistemas, onde a gente coloca os instaladores, atualizadores, acertos de correção, enfim, tudo que a gente usa no dia a dia do suporte fica no nosso servidor do FTP. Eu vou entrar com o meu usuário e senha. Caso você não tenha, cheque com seu supervisor. Esse instalador vai ser disponibilizado aqui. Nós temos os instaladores de Postgre 13 e 9.4. Lembrando que clientes novos, todos em Postgre 13, tá? Isso aqui é apenas para quem ainda está em versão antiga. Inclusive, recomendamos atualizar, migrar para o Postgre 13, porque nele tem recursos que estão evitando demanda de suporte para a gente. Então, é altamente recomendado, tá? Bom, vamos lá. Instaladores Postgre 13. E aqui está, instalador Integra 7.08.06. Essa é a versão mais nova. Como eu já tenho ele baixado, eu não vou baixar novamente. Queria apenas para demonstrar para vocês como chegar até aqui. Para instalar é bem simples. A gente recomenda que execute como administrador. Em máquinas limpas, vai aparecer uma mensagem na tela que é altamente recomendado que reconfigure para que ela não apareça. Isso porque, na hora de usar o Integra e executar ele como administrador, essa mensagem também vai ficar aparecendo. E isso incomoda bastante, né? Então a gente já reconfigura aqui já no início para ela não aparecer mais. A mensagem que eu estava falando é essa aqui. Então a gente clica aqui em mais detalhes, alterar quando essas notificações aparecem, vai abrir essa tela. Aqui é só vocês rolarem esse seletor aqui para baixo. Mesmo que apareça que não é recomendável, vocês podem confiar e clicar em OK. Sim. E essa mensagem não vai aparecer mais, né? Perguntando para confirmar se é para executar como administrador sim ou não. Vamos executar novamente. O instalador do Integra, ele é subdividido em vários outros programas, né? O Integra em si, o banco de dados, que é o Postgre. Nós temos uma plataforma onde o sistema Integra executa, que é o Visual Dataflex 19 Client. Nós temos também uma plataforma onde são gerados os relatórios do sistema Integra, que é o Runtime Crystal, no nosso caso. E nós temos outros pequenos programas que complementam, né, as ferramentas da Atual Sistemas, que é o Atual Update e o Atual Backup. A gente vai verificar uma a uma para que vocês possam compreender, entender elas e não ficar confuso, né? Beleza, o instalador abriu aqui atrás. Eu vou minimizar aqui então a pasta. Então vamos observar aqui, antes de iniciar o instalador, nós temos aqui a instalação do Postgre 13, do Dataflex, do Crystal, copiando arquivos, criando o banco, instalando o Atual Update, instalando o Atual Backup e o início do sistema. A gente vai observar então o passo a passo disso aqui, beleza? Para iniciar, a gente clica aqui em próximo. Observem que aqui instalando o Postgre 13 vai ficar verdinho e vai iniciar o instalador do Postgre 13. Aqui então iniciamos o instalador do Postgre 13, que é o nosso banco de dados. Eu vou estar passando alguns padrões de instalação para que vocês possam entender e colocar na rotina de vocês esses padrões, pois assim facilita o suporte no futuro e evita qualquer tipo de problema de instalação também, tá? Beleza, esse é a tela principal. Basicamente, vamos clicar em Next. Aqui ele está pedindo, né, em qual diretório a gente quer instalar. A gente sempre deixa como padrão, que já vem nele mesmo. Só clicar em Next. Aqui ele nos dá opções, né, do que a gente quer instalar. Eu particularmente não desmarco nada, deixo tudo como está, só clicar em Next. Aqui ele pede para a gente selecionar aonde vai ficar a pasta data. A pasta data é onde ele grava os arquivos físicos do Postgre, também é onde inicia a instância do serviço. Particularmente eu também deixo como padrão, a não ser que por algum motivo específico eu tenha que alterar, mas para clientes novos e instalações a gente sempre deixa o caminho padrão mesmo. A senha padrão que a gente usa é a 1234. Nessa etapa vocês podem colocar qualquer senha, só não pode esquecer. São duas etapas, a gente tem a senha master e a senha do usuário Postgre. O instalador vai estar alterando essa senha e colocando a senha padrão do usuário Postgres. A gente vai ver que senha é essa assim que terminar a instalação. Bom, vamos prosseguir com Next. A porta padrão 5432, só avançar.
Essa etapa é interessante que vocês façam uma pequena observação. Aqui a gente coloca a linguagem local, né, as opções regionais que a gente fala. É interessante checar se o Windows dos clientes está em português Brasil. Poucos dias atrás eu peguei um caso que estava com problema no sistema e observei que o PostgreSQL foi instalado como default locale e o Windows do cliente era português de Portugal. Portugal fica na zona do euro e com isso a moeda lá, o símbolo da moeda é diferente do nosso, né? Ocasionando alguns erros no sistema. Então, caso o Windows do cliente seja em outra linguagem, aí sim vocês vêm e coloca Português Brasil. Se o Windows já for Português Brasil, pode deixar como default locale, não tem problema. Só clicar em Next, Next novamente e mais uma vez em Next. Agora é só aguardar o final da instalação. Quase finalizando aqui então a instalação. Beleza, finalizamos aqui a instalação. Nessa etapa, eu recomendo que vocês desmarquem esse checkbox e cliquem em Finish. Caso vocês esqueçam essa opção marcada, não tem problema. Eu vou até deixar aqui marcado só para vocês verem. Desmarcando e clicando em Finish, já finaliza a instalação por aqui. Se vocês deixarem marcado, apenas fechem a próxima janela que vai abrir. Essa etapa aqui a gente não precisa, tá? Só cancelar. Agora é só aguardar, o nosso instalador vai reconhecer que o PostgreSQL foi instalado e vai nos solicitar para clicar no botão próximo. Beleza, apareceu o Vzinho aqui, né? E reconheceu a instalação. Clique em próximo para prosseguir, vamos clicar. Agora a gente vai instalar o Dataflex. O Dataflex, como explicado anteriormente, é a plataforma onde o sistema integra, executa, né? Nessa instalação ele já abre aqui para a gente um TXT com um registro dessa plataforma, que vai ser necessário para a gente, tá? Então vou deixar aberto aqui, vou só minimizar. Essa é a telinha principal do instalador. O instalador é bem simples, é só clicar em Next, Next. Aqui a gente marca para aceitar os termos de licença. Clique em Next novamente, novamente em Next e Next de novo. Agora é só aguardar a finalização da instalação. É uma instalação relativamente rápida, tá? Quase finalizando. Tenham atenção nessa etapa, porque aqui nós temos um botão chamado Registre sua licença, agora, né? Algumas pessoas acabam esquecendo, clicam em Next. Tá? Vou clicar aqui só para vocês verem a tela. Essa é a tela de registro. Caso vocês esqueçam de registrar e clique em Next e finalize, nem tudo está perdido. A gente consegue abrir essa tela e registrar depois. Eu vou registrar normal e após mostro como abrir essa tela, certo? Para registrar, é só seguir o passo a passo. Aqui ele pede o serial number, aqui está, né? O registration name, aqui está, e o registration code. Perdoem o meu inglês, tá? Bom, vamos copiar então as informações e vamos ir colando, né? Caso queiram, pode ir com o teclado. Eu vou com o mouse para vocês verem eu fazendo as ações. Após colar todas as informações, é só clicar em Register. E pronto, apareceu essas linhas em negrito, é porque registrou. Só clicar em Close. Pode fechar o TXT, né? Agora clique em Next e em Finish. Caso vocês esqueçam de registrar nessa etapa, vocês conseguem acessar aquela mesma tela indo em C2 pontos, arquivo de programa x86, Dataflex 19, pasta bin, e aqui dentro a gente tem um register.exe, que é um aplicativo. É só executar ele como administrador e ele abre exatamente aquela mesma tela. E aí era só digitar os dados novamente e clicar em Register, normal. Daria certo da mesma forma. Como aqui a gente já registrou, vou só fechar e vamos seguir com a instalação. Beleza, o nosso instalador, né, já apareceu o Vzinho aqui em Dataflex, já reconheceu que foi instalado. Clique em próximo para continuar. Agora a gente vai instalar o Runtime Crystal.
Como já explicado anteriormente, o Runtime Crystal é também uma plataforma, porém é responsável por gerar os relatórios do sistema Integra. Também é uma instalação relativamente rápida, tá? Sem segredo nenhum, só avançar até o final. Vamos aguardar aqui descompactar. Lembrando que algumas demoras que ocorrerem aqui no vídeo é porque essa máquina virtual ela é fraca mesmo, né? Mas um computador, entre aspas, normal, seria bem mais rápido essas etapas. Então essa aqui é a instalação do Runtime Crystal Reports. Vamos clicar em avançar e instalar. Agora é só aguardar o término do instalador. Beleza, finalizou aqui nosso instalador, é só clicar em avançar e agora em finalizar. Vamos clicar em próximo. E agora vai entrar na etapa de copiar arquivos. Esses arquivos são os arquivos do Integra, tá? Só para vocês entenderem aqui, não especifica exatamente quais são os arquivos, mas se vocês observarem os logs que vão aparecer, observe que já está criando, né? C2 VDF7, bitmaps, depois vai criar C2 VDF7 Integra. E esse é o caminho padrão do sistema Integra, tá? C2 VDF7. É aqui que fica todos os arquivos necessários para o bom funcionamento do sistema. Vamos aguardar então terminar de copiar todos os arquivos. Nessa etapa, pessoal, enquanto está copiando, ele também está registrando e instalando as fontes que o sistema Integra utiliza, né? Então vocês vão observar aqui que aparece fontes atual sistemas setup. Ele já iniciou, já instalou, a gente só tem que finalizar para ele poder prosseguir. Beleza, os arquivos foram copiados com sucesso. Agora a gente vai clicar em próximo e ele vai entrar na etapa de criar o banco de dados, né? Então vamos clicar aqui em próximo. Observem que o sistema vai pedir para a gente a senha. O primeiro questionamento que ele nos faz é, em caso de reinstalação, favor selecionar o backup. Se fosse uma reinstalação, a gente clicaria aqui e selecionaria o banco. Fiquem tranquilos que eu também vou mostrar essa etapa para vocês, tá bom? Numa outra parte desse vídeo. Nessa etapa, a gente apenas clica em confirmar e aqui a gente vai inserir a senha de instalação do PostgreSQL, no qual a gente fez aqui na primeira etapa. O sistema vai nos perguntar a senha, a gente vai inserir. Por isso que eu indico usar sempre 1, 2, 3, 4 como padrão. Basta colocar a senha e clicar em confirmar. Agora, o próprio instalador vai criar novos usuários, alterar a senha 1, 2, 3, 4 para pg-dev, que é a nossa senha padrão, e vai começar a criar o banco de dados. E após concluir, a gente apenas clica em próximo. Agora a gente vai iniciar a instalação do atual update. O atual update, pessoal, é um programinha que foi criado para a gente enviar pequenas atualizações para o sistema. Por exemplo, uma mudança tributária obrigatória, algo do tipo, alguma configuração necessária é enviado pelo atual update. É um programa que fica executando como um serviço e não atrapalha em nada o cliente. E é de suma importância, tá? Muitos não instalam com medo de que no passado realmente deu problema, mas hoje em dia está bem estável. E é de suma importância ter esse programa, tá? Porque caso ele não esteja instalado e as correções forem enviadas e não tenha esse programa instalado, vai ter que ser feito na mão, ou seja, ir ao cliente ou conectar no cliente para resolver. E já com ele, muita coisa a gente já consegue corrigir antes mesmo do cliente saber que deu problema, né? Então, é de suma importância ter ele instalado nos clientes. Para instalar é bem simples, só clicar aqui em instalar. Agora ele vai iniciar aqui para a gente a configuração. Vamos só aguardar. Beleza, abriu aqui ó, a configuração. Aqui tem o status do serviço, né, que por enquanto não está instalado. Normalmente o próprio configuradorzinho já instala e inicia. Só explicando basicamente como é que funciona, né? Aí o serviço foi instalado, agora está pausado, ele deve iniciar. Origem da atualização, rede local ou internet. Quando a gente deixa marcado internet, isso aqui é uma configuração que a gente indica para servidor, né? Se a gente colocar o mouse em cima, ele até nos mostra, né? Deixa eu voltar aqui. Internet, baixar os pacotes e guarda em cache. E rede local,
busca os pacotes lá do servidor, né? O que acontece? Na instalação do servidor, a gente deixa marcado internet e banco de dados em PG. Se fosse um Integra Estação, a gente poderia marcar rede local, porque o servidor baixa para evitar de ficar baixando arquivos desnecessários, né? A gente marcaria rede local. Caminho do Integra neste computador, caminho do pacote de atualização. Normalmente esses caminhos são sempre padrões, tá? Só são alterados em caso de extrema necessidade. Teste de conexão. Talvez não funcione agora, tá, pessoal? Porque a gente ainda não terminou a instalação do Integra. Mas funcionou. E pronto. Aqui a gente tem um registro de log, caso tenha algum tipo de erro. Selecionaria o ano e mês. Não está aparecendo porque não tem nenhum log, a gente acabou de instalar. Registro de pacote. Aqui ele mostra quais pacotes já foram baixados. Ainda não tem nenhum, porque obviamente a gente não instalou. Ó, na verdade tem, né? Me surpreendeu um pouco isso aqui. Ele, na verdade, a gente acabou de instalar e ele já começou a baixar alguns pacotes, ó. Isso é interessante. Vamos fechar. Registro de atualização. Ele, obviamente, vai registrar as atualizações. E aqui ele busca a atualização do próprio atual update. Vai checar se ele está na última versão. Olha lá, já estamos na última versão. Estando assim, é só gravar a configuração e iniciar o serviço. Ó. Serviço executando. Vamos gravar novamente a configuração, só para ficar certinho. Só fechar. Aqui no instalador, o atual update já apareceu com o vizinho. Vamos agora instalar o atual backup. O atual backup, pessoal, é uma ferramenta de suma importância. Eu considero que o backup é a última camada de segurança do cliente. Como que funciona isso, né? Esse programa, ele faz o backup do banco de dados do PostgreSQL e não dos arquivos, tá? É só o banco de dados. Com ele a gente consegue recuperar muita coisa caso o cliente venha a perder tudo. E ele faz esse backup de forma automática com base na configuração que a gente faz. Vou estar demonstrando para vocês aqui. Vamos entender um pouco então esse painel, né? Ele, da mesma forma, ele utiliza um serviço para ficar monitorando. Então nós temos aqui a parte de conexão, a parte de cópia em FTP, os agendamentos de backups, os destinos do backup e um log, certo? Bom, aqui na parte de conexão, a gente sempre aponta para onde foi instalado o PostgreSQL. O importante de ter o caminho default lá no PostgreSQL é isso. Ó. Ele já traz aqui para a gente a pasta bin padrão. Então, se lá foi instalado padrão, aqui também vai. A pasta do Integra no servidor, o host. Então, 127.0.0.1 é a mesma coisa que localhost, tá? Então, se vocês entendem bem disso, apenas deixem como padrão. A base de dados, Integra PGSQL, que é o nome do nosso banco de dados, a porta no qual o PostgreSQL foi instalado, o usuário já traz um usuário padrão, que é utilizado internamente. Sinceramente, não sei a senha de cabeça também não. Caso não funcione com esse usuário, vocês podem usar o usuário Postgres com a senha pg@atualdev. Vamos clicar em conectar para ver se ele já está funcionando. Beleza, banco de dados conectado com sucesso. Vamos clicar em OK. Nessa parte de destino de FTP, a gente não vai se aprofundar nisso, tá? Caso o cliente tenha um FTP próprio, aqui basta preencher os dados dele. No momento, a gente não vai se aprofundar nisso aqui. Agendamentos. Você vai selecionar os dias que você quer o backup e os horários. Bem simples, né? É só checar com o cliente que dia e qual horário de menor fluxo para ele poder estar fazendo os backups. Quanto mais backup, mais seguro fica. E isso colabora, né? Caso venha ocorrer algum tipo de problema de queima de HD, pique elétrico, raio, esse tipo de coisa que a gente nunca consegue prever, obviamente. Então, o que vai nos proteger dessas coisas vão ser sempre os backups. Eu vou deixar como padrão aqui, tempo para manter o backup na unidade. Todos os dias, ou seja, todos os backups feitos serão mantidos. 7 dias, ele vai manter apenas os últimos 7 dias de backup. E 15 dias, ele vai manter apenas os últimos 15 dias de backup. Aqui, ele nos dá a opção de colocar dois destinos de backup. Você pode colocar um e a gente sempre recomenda que um desses caminhos seja para um destino externo, né? Que não fique na máquina. Imagina que, sei lá, o cliente usa a máquina tanto para o sistema quanto para
coisas pessoais e ele acaba pegando algum vírus. E direto a gente tem notícias, né, de vírus que compactam o banco de dados e cobram recompensa até em Bitcoin mesmo, né? Então, como se proteger disso? Tendo uma cópia do backup fora da máquina. Ou faz num pendrive e retira o pendrive da máquina, enfim, ou joga para uma nuvem. Isso fica a critério de quem vai instalar, combinando com o cliente. Hoje a gente tem aí o Google Drive 15 GB gratuito, Mega também 15 GB gratuito. Tudo depende de como vai ser feito. Feito isso, a gente vai instalar o serviço. Só vir aqui nessa opção, serviço, instalar. Aguardar que deve aparecer aqui, serviço instalado. E aí, feito isso, o serviço provavelmente já iniciou também. Serviço executando. Só clicar em salvar e pronto. Esse instalador, eu creio que ele não finaliza, tá, pessoal? Eu particularmente, ele sempre demora muito para finalizar, ele não costuma finalizar. Mas após você gravar a configuração, já está funcionando. Então, caso ele trave aqui nessa tela e não saia mais daqui, só ir no gerenciador de tarefas e finalizar ele, não tem problema fazer isso, caso isso aconteça com vocês, tá? Aí é só vocês encontrarem ele aqui, vai estar aqui, ó, atual backup setup. Deixa ele carregar melhor essa tela, que vocês vão poder ver o ícone aqui, ó. Na verdade vai ser esse, setup no install. Vamos finalizar. Pronto. Só fechar aqui de novo o gerenciador. E aqui a gente vai começar a iniciar o sistema então. Vamos clicar em próximo. Ele vai ter finalizado os registros. Vai aparecer uma tela dos prompt de comando. Nunca fechem ela, tá, pessoal? Ele vai registrar aqui uma biblioteca chamada CodeJock. Ocorreu um errinho que eu também não estava esperando. Vamos clicar em OK, vamos ver o que vai acontecer. Bom, caso isso aconteça com vocês, aquele erro é exatamente a biblioteca CodeJock que eu expliquei para vocês. Ele está até copiando aqui agora o CodeJock com, né? O que acontece? Eu creio que ele tentou abrir o sistema antes de copiar essas DLLs. Isso só acontece, pessoal, porque essa máquina virtual ela é muito lenta, tá? Em uma máquina normal, vocês nem conseguem ver essa telinha de cópia aqui, ó. Ela acontece rápido, né? Vocês nem conseguem visualizar. Ele registra e em seguida tenta abrir o sistema. Como aqui a máquina é lenta e essa cópia é um comando que foi dado para o Windows, né? Então ele abriu o sistema antes de terminar essa cópia. Por isso que ocorreu aquele erro que vocês viram, tá? Então numa máquina normal eu creio que isso não vai acontecer. Fiquem despreocupados quanto a isso. Muito bem, pessoal. Aqui ele não registrou o CodeJock, como eu falei que deveria acontecer, tá? Isso aconteceu porque ele executou o sistema antes de copiar os arquivos e iniciar o registro. De qualquer forma, eu vou prosseguir com essa etapa. Caso dê erro na abertura do sistema, eu mostro vocês como corrigir. Já fica aí como um complemento desse módulo, como corrigir o erro de ActiveX, né, para a biblioteca CodeJock. Bom, para registrar o sistema é bem simples. A gente vai colocar o nome, um CNPJ e um número de série. Esses dados vocês podem obter com o setor financeiro. Caso vocês não tenham registro e queiram prosseguir com alguma configuração, algo do tipo, vocês também podem clicar em registrar mais tarde. Vou clicar aqui para vocês verem como é que funciona. E aí ele pede uma liberação de estação. Normalmente a gente tem aqui uma senha que a gente chama de senha dos 30. Eu por hora não vou passar ela para vocês, não vejo motivo de vocês não terem a senha padrão. Então vamos digitar sem padrão, 019 @atualabd. O instalador vocês podem fechar no X, tá? Não vai ser mais utilizado. Aquela senha que a gente digitou vai liberar a estação. Porém, pode ocorrer alguns erros, porque a gente ainda não passou pela etapa de permissões do Windows, tá? A gente conseguiu abrir aqui como demonstração, né? A gente está sem registro e basicamente essa é a instalação. Se eu clicar em fechar, aqui em cancelar, né? E aí tentar abrir o sistema de novo, ele novamente vai me pedir o registro. Por quê? Porque eu ainda não registrei. Novamente ele pediu o registro, pois a gente ainda não registrou. Então essa etapa de registro
de versionamento do sistema, permissões do Windows e configurações iniciais, vai ficar para a próxima parte. Não se preocupem também, pois eu vou estar fazendo uma terceira parte, onde eu vou explicar para vocês como desinstalar o sistema de uma forma segura, vamos dizer assim, e para que vocês possam praticar a instalação do sistema, né? Porque após a instalação, como é que eu removo agora, né? A gente instalou tantas ferramentas, né? PostGrid, Dataflex, a gente instalou o Runtime Crystal. Como que eu faço para remover essas ferramentas para que eu possa praticar, né? A instalação novamente, mais de uma vez. Vai ter a terceira parte desse módulo, onde eu vou estar explicando para vocês como fazer isso. Inclusive, essas informações serão úteis para vocês no futuro como manutenção nos próprios clientes. Beleza? Então, até o próximo vídeo.